gente é Deus de promessas. Vocês creem? Irmãos, vocês estão muito... Vocês creem, irmãos, que Deus é o Deus da promessa? Vocês creem que Ele é o Deus que faz promessa, mas cumpre as promessas? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 21. Aleluias. Gênesis capítulo 21, do 1 ao 7. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe disserá, e fez por ela o que prometerá. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dará. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberão disso, rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na velhice. Amém? A mulher que ficou para eu ministrar nessa noite é Sara, a qual iniciaremos esse mês. E não tem como nós falarmos de Sara sem falarmos de Abraão. Amém? Porque eles estão interligados. Não tem como falar de um sem falar de um, sem falar do outro. E é sobre eles que nós vamos aprender 4 lições nessa noite. Amém? São 4 lições importantes para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Você que está anotando, primeira lição que eu e você aprendemos: Sara era companheira, Sara era leal. Amém? Amém? Meu Deus, vocês estão aí, irmãos? Quando o Senhor falou com Abraão e disse a ele: saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vai para a terra a qual eu lhe mostrarei. Está lá no capítulo 12 de Gênesis. Que Deus estava dizendo não era somente para Abraão sair sozinho, não. Era para Abraão sair com Sara, porque Sara era sua esposa. Isso também era uma ode a Sara. Também era algo que o Senhor estava dizendo a Abraão, mas também a Sara. Harã era uma cidade forte e sofisticada. Era um centro comercial. Era um centro comercial de muita importância naquele tempo, naquela época. Abraão, ele era um homem rico, bem sucedido, porque a palavra do Senhor nos diz que quando ele sai de Harã, ele sai com os seus escravos, com as suas escravas, com os seus bois, com o seu jumento, ele sai com tudo o que ele tinha. Então nos dá a entender que Abraão, num caso, ele era um homem rico, bem sucedido. E Sarai tinha uma vida de rainha, uma vida confortável, uma vida boa. E eu fico a imaginar a cara de Sarai quando Abraão chega a ela e fala assim: viu, eu falei com Deus, eu ouvi a voz do Senhor, e Ele me mandou sair daqui, deixar tudo parente, deixar todo mundo para trás, e ir para uma terra a qual Ele vai me mostrar, a qual Ele vai me dar. Eu imagino mulheres que estão aqui, imagine comigo assim, o seu marido falando: viu, nós vamos embora daqui, vamos largar tudo. Eu fico imaginando a cara dela. Mas sabe, irmãos, por mais que
isso para a gente pode, nossa, mas como que Sara reagiu? O que ela fez? A palavra do Senhor nos vai falar que Sara acompanhou. Você não vê a palavra do Senhor dizendo que Sara brigou, que Sara questionou, que Sara falou alto, não. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que ela acompanhou Abrão, crendo naquilo que Deus estava falando, crendo no que Deus havia falado para o seu esposo. Ela deixou tudo, o conforto, o lar, a família, os amigos, as amigas, a amizade que ela tinha, ela deixou tudo para trás e foi viver como nômade, vivendo de um país no outro, de um lugar no outro, morando em barracas, em tendas. Ela deixou tudo para acompanhar Abrão na promessa que Deus tinha feito, para viver o propósito que Deus tinha declarado sobre a vida do seu esposo. Ela não olhou a circunstância, ela não olhou para nada, ela simplesmente aceitou e começou a caminhar com ele, deixando tudo para trás. E nessa noite eu pergunto para mim, a pergunta para mim e para você é: será que nós temos deixado tudo para viver a vontade de Deus? Será que quando Deus pede algo a mim e a você para que renunciemos, será que nós obedecemos ou simplesmente ignoramos porque é desconfortável? Porque não é do nosso agrado? Será que nós temos dado... Olha, irmãos, sabe quando nós falamos aqui, quando a gente vai ministrar, a palavra sempre vai pegar quem vai ministrar primeiro. Todo mundo que vai ministrar a palavra sempre vai pegar quem ministra primeiro, irmãos. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra, muito mesmo. Porque uma pergunta que o Senhor fez a mim é: será que nós temos dado crédito às promessas que Deus tem feito ao nosso esposo, a sua esposa? Porque aqui existe homens e mulheres que têm promessa do Senhor. E quando a promessa é feita a você, marido, é feito para sua esposa. Quando a promessa é feita a você, esposa, é feita para o seu marido. Mesmo nós não entendendo, não sendo algo a qual nós compreendemos, ou até mesmo sonhamos, mas nós precisamos caminhar lado a lado, rumo à promessa, sendo intercessor, sendo intercessora, impulsionando um ao outro a viver o propósito de Deus. E quando o Senhor colocou esse questionamento no meu coração, eu fiquei: Senhor, eu sei das promessas que o Senhor tem na vida do meu esposo. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu não compreendo, eu não entendo. Mas eis-me aqui, me ajuda a caminhar lado a lado com Ele, me ajuda a interceder por Ele, me ajuda a estar impulsionando Ele a viver o propósito que o Senhor tem para Ele nesta igreja, nesta cidade. Esse foi o meu clamor, irmãos. Que seja o seu clamor, mulher, que seja o seu clamor, homem, que tenha a sua esposa, tenha a promessa. Você, esposa, que você sabe da promessa que o Senhor já liberou sobre a vida do teu esposo, que esse seja a nossa oração. Senhor, me ajuda a ser a intercessora que Ele precisa, a ser aquela que impulsiona Ele a viver a sua promessa nessa terra. Sem nós sairmos do confortável, nós não viveremos a promessa. Se nós não sairmos do confortável, daquilo que para nós é confortável, para mim, irmãos, o confortável é estar sentado ali, quietinha no meu canto. Eu sempre falo isso para o Eliseu. Mas não é isso que o Senhor quer para a minha vida, e eu entendo isso, por mais que seja difícil de admitir, mas é isso que nós precisamos, admitir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e fazer, sair do acomodismo, sair daquilo que para nós é fácil.
Mas seja corajosa, seja corajoso. Saia do comodismo em nome de Jesus. Mas viva aquilo que o Senhor tem para você, para sua esposa, para o seu marido, para sua casa, em nome de Jesus. Que você possa discernir a voz do Senhor, que você possa entender a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o lugar no qual você está plantada. Você não está nas Sagradas Missões ao acaso. Você não simplesmente está aqui porque você entrou e falou: não, vou ficar por aqui. Não, o Senhor te trouxe aqui. Então floresça neste lugar. Procure entender aquilo que o Senhor está entregando nas suas mãos para fazer nesta casa. Aleluia. Você não foi chamado para ficar apenas sentado. Não, o Senhor te colocou aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Aleluias. Seja companheiro, seja companheira. Aprenda a ouvir mais e acreditar naquilo que Deus liberou sobre o teu esposo e sobre a tua esposa. Caminhe junto, sendo guiado pela palavra que foi liberado. Não é pela palavra do pastor, não é pela palavra, pela minha palavra, não, mas a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Aleluias. Amém. Segundo, a lição que nós aprendemos com Sara. Sara não soube esperar, e isso causou muito sofrimento. Sara não soube esperar, irmãos, e isso causou muito sofrimento. Anos depois que essa aventura, essa jornada se iniciou, Deus aparece para Abrão. Ele faz a promessa de um filho, pois Sara era estéril. Sara não poderia ter filhos. E quando o Senhor fala para Abraão que ele seria pai e seria filho dele, Abraão creu naquilo que o Senhor falou, de todo o seu coração. E eu acredito que ele chegou para Sarai e disse: viu, o Senhor falou comigo, e Ele disse que eu vou ser pai. Ele disse que eu vou ter uma descendência numerosa. E eu imagino, irmãos, a alegria de Sarai ao ouvir aquilo, porque era um sonho dela, porque era, acredito eu, que era o maior sonho de Sara, gerar, carregar nos seus braços um filho. Mas os anos se passaram e Sarai foi envelhecendo ainda mais, porque quando ela iniciou a jornada, a caminhada para alcançar o propósito do Senhor, Sara já tinha 65 anos. A palavra do Senhor diz que Abrão tinha 75, eles eram 10 anos de diferença. Sara tinha 65, já não era jovem. E quando os anos começam a passar, nada acontece, e ela começa a bater o desespero. Ela começa a entrar, a ficar com medo de a promessa não acontecer. E aí ela toma uma decisão que acredito eu que causou dor para ela tomar essa decisão, e causou dor após ela tomar essa decisão. Eu imagino ela como mulher, ela tendo que chegar e falar para Abrão: viu, Abrão, eu ainda não tive um filho seu, ainda não aconteceu, então pega Agar, fica com Agar, e ela vai gerar um filho seu que será nosso. Irmãs, como mulher, é algo que não dá para imaginar. Ela chegar para o marido dela e falar: viu, vai, fica com ela. Não dá, irmãs. Então para ela foi uma decisão muito difícil, mas ela não viu uma saída, na mente dela não existia uma saída. E Abraão não
consultou o Senhor e aceitou a proposta de Sarai. E aí começou a dar ruim. Logo que Agar descobre a gravidez, Sarai começa a ser humilhada por ela, pois ela estava grávida de Abraão, pois ela estava gerando o que Sara não podia. E assim começa as contendas, brigas e choro dentro daquela casa, a ponto de um dia Agar sair correndo, desesperada, de tão era a opressão que Sara estava fazendo a ela, de tão era as contendas que estavam acontecendo naquela casa. E assim é na nossa vida, irmãs, assim é na nossa vida, irmãos, quando nós agimos pela emoção, sem pensar, mas principalmente quando não consultamos ao Senhor. Quando nós não consultamos ao Senhor, as consequências vêm e são desastrosas. Porque se Abraão tivesse ido, não, espera aí, o Senhor falou que ia dar, o Senhor prometeu que ia acontecer, espera que eu vou conversar com Deus, não vamos fazer nada. O Senhor tinha falado para ele, não faça, espera. Mas Abraão não fez, irmãos. Abraão falou, você está mandando, vou fazer. Demorou. Agiu sem pensar, agiu precipitadamente. E quando nós fazemos isso, irmãos, vai dar ruim, vai ser desastroso as consequências na minha e na sua vida. Essa atitude de Sarai e Abraão trouxe a eles muita dor, muita tristeza. Não só a eles, mas a Agar, que foi colocada no meio dessa história. A Ismael, que foi o fruto dessa história, que sofreu, porque teve que ser mandado embora do lar, depois de 14 anos, junto com o pai, crescendo do lado do pai, e ainda permanece até os dias de hoje, com a descendência de Ismael. Isso tudo por causa de uma decisão, sem buscar a direção do Senhor. Por causa de uma atitude, sem dobrar o joelho e procurar o Senhor. As consequências são desastrosas. Que eu e você possamos aprender com o erro de Sara. Assim como nós aprendemos com os acertos, nós também precisamos aprender com os erros deles do passado. Porque tudo que aconteceu é para nos ensinar a não fazer novamente. Aleluias! Não tente ajudar Deus a realizar a promessa sobre a sua vida, mas tenha paciência de esperar. Não se precipite, nem busque fazer as coisas da sua maneira, mas busque a direção do Senhor. Assim você evitará sofrimento hoje e no futuro. Amém? Quando tentamos fazer a nossa maneira, com os nossos achismos, pode ter certeza que vai dar ruim. Então, espere com paciência no Senhor. Não queira atropelar as coisas, não queira atropelar a caminhada, mas espere com paciência naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Aleluias! Terceira lição: Sara precisou esperar. Sara precisou esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito. Amém? Em duas ocasiões, a palavra nos mostra que tanto Abraão, aqui no caso já era Abraão, e Sara olharam a circunstância e riram, pois ele sabia que não tinha possibilidade pela ótica humana. Olhando para a questão natural da fisiologia humana, era e é impossível um homem de 100 anos ter um filho hoje, mesmo com a tecnologia extremamente avançada.
Mas um homem e uma mulher, um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, hoje, gerar pela natureza, na forma normal, natural, é impossível. Ou praticamente muito improvável. Gente, não tem como você imaginar um senhor de 100 anos, uma senhora de 90 anos, pela biologia do nosso corpo feminino, nós já nascemos com os óvulos certos para a vida toda, que vai até os seus 40, 50 anos, quando a mulher entra na menopausa, já era. Agora você pensa uma mulher de 90 anos. Então, quando Sara e Abraão riu, não foi por incredulidade, não foi porque duvidaram da palavra do Senhor, não, mas foi porque eles olharam para o corpo físico deles, para o corpo natural deles. Ei, foi por causa disso. Lá em Gênesis 17, no versículo 17, vai dizer assim: Abraão prostrou-se sobre terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar? Poderá Sara a dar luz aos 90 anos? E logo no capítulo seguinte, no capítulo 18, quando Abraão recebe os visitantes lá na casa, lá na tenda, lá no capítulo 18, versículo 12, Sara também riu, pela mesma questão, porque ela ouviu os anjos falar, o Senhor falar: ó, na primavera seguinte, Sara vai ter um filho. E Sara pensou consigo mesma, depois de já velha, e meu senhor idoso, ainda terei esse prazer? Esse prazer que a palavra nos diz aqui, irmãos, não é um prazer sexual, mas é o prazer de gerar um filho, é o prazer de amamentar um filho, é o prazer de ter um filho nos seus braços. É isso que Sara estava se referindo naquele momento. Será que eu ainda terei esse prazer? Ah, Deus, Ele é tão lindo que o próprio Deus, lá no versículo 14, ele diz, ele lembra a Sara e Abraão quem ele é. O próprio Deus, ele lembra a Sara e Abraão quem ele é. E ele diz assim, lá no versículo 14: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei, e você e Sara terá um filho. Aleluias! Glória a Deus! E hoje eu te pergunto, igreja, existe algo impossível para o nosso Deus? Sim ou não? Existe algo impossível para o nosso Deus? Sim ou não? Não existe. Eu não sei o que você está esperando, nem há quanto tempo você está esperando, mas a promessa do Senhor se realizar na sua vida. Mas não olhe a circunstância, não olhe para o natural, olhe para aquele que fez a promessa a você. Se você parar para olhar o natural, você vai desanimar. Mas se você continuar com os seus olhos fixos naquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou na sua vida. Ele não deixou de cumprir nenhuma das promessas que Ele fez. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, o Senhor não deixou de cumprir nenhuma das promessas a qual fez. Aleluias! E Ele continua sendo o mesmo Deus do ontem, do hoje e de eternamente. Ele cumprirá se você estiver em obediência. Não espere Ele cumprir algo na sua vida, como Eliseu falou bem aqui. Se você não tiver temor no teu coração, se você não buscar a palavra do Senhor, se você não viver em obediência ao Senhor, o Senhor é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Mas assim como Abraão e Sara continuam caminhando, mesmo a circunstância dizendo não, mesmo a circunstância parecendo impossível, mas eles continuaram caminhando, olhando firme para aquilo que o Senhor prometeu. Se eu e você parar no meio do caminho,
você não vai ver a promessa do Senhor se realizar, porque você precisa confiar, crer de todo o teu coração e viver em obediência ao Senhor. O tempo de espera não é bom, não é confortável e muitas vezes é doloroso. O tempo de espera não é bom, não é confortável e muitas vezes é doloroso, mas como esperamos faz toda a diferença. Mesmo que os nossos olhos e das pessoas que estão à sua volta pareça impossível, pareça improvável de acontecer, que o cumprimento da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, mas você continue acreditando, confiando com os seus olhos no Senhor, pois Ele é fiel. Não deixe as falácias dos outros entrar na sua mente e tirar você daquilo que o Senhor te entregou. Muitas vezes a gente dá mais crédito ao que as pessoas estão falando do que aquilo que Deus está falando sobre o seu ouvido, sobre o seu coração. Muitas vezes você fica dando crédito para as pessoas dizer a você: não vai acontecer, é impossível, é improvável seu filho se converter, é impossível seu casamento ter jeito, é impossível a salvação do teu filho ou da tua filha. Ei, se você continuar dando ouvido a falácias dos outros, você não vai alcançar. Mas se você bater o teu pé e dizer: eu confio naquele que fez a promessa, Ele é fiel para realizar. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Numa noite como essa, Ele traz uma palavra como essa, que você tem que para Ele nada é impossível, nenhuma promessa é impossível. Ele faz no tempo certo, no tempo perfeito. Não é antes, não é depois, não, mas é no tempo perfeito. Lembre-se, irmãos, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está demorando? Creia na promessa do Senhor. Caminhe vislumbrando aquilo que o Senhor falou que vai fazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluias. A fé é isso, é crermos no que não vemos, mas cremos que vai acontecer, porque o Deus que servimos, para Ele nada é impossível. Essa é a nossa fé, de acreditar naquele que lançou a palavra, aquele que com uma palavra Ele criou o céu e a terra e tudo que nele há. Você acha que para Ele é impossível realizar o que prometeu sobre a sua casa, sobre o seu filho e sobre o seu ministério? Não, igreja, para Ele nada é impossível de fazer. Aleluias. Mas tire os teus olhos da circunstância. Se você foca os teus olhos, nossa, mas Ele prometeu que eu vou para a nação, Ele prometeu que eu vou cantar em grandes estágios, mas eu olho para a minha situação hoje, nossa, mas não dá. Para de olhar a circunstância, mas olhe para o Deus que prometeu. Aleluias, aleluias. Ele pode realizar muito além do que você pode imaginar. Quando a sua fé, quando os seus olhos, quando o seu coração está diante dele. Aleluias. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Quarta lição que aprendemos: Sara vive o cumprimento da promessa. Sara vive o cumprimento da promessa. Versículo 2 vai dizer que Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Algumas versões vai dizer que na época determinada por Deus na sua promessa.
o tempo determinado por Deus, Ele cumpre a promessa feita a Abraão e a Sara, e entrega Isaac ao seu braço. Aleluias. Permaneça fiel. Permaneça fiel, crendo nas promessas que Ele fez, porque no tempo certo, no tempo que Ele já determinou, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Os seus olhos podem não estar vendo o agir e nem o trabalhar do Senhor, mas Ele está trabalhando ao favor daquele a quem confia nele. Isaías capítulo 64, versículo 5 vai dizer: desde o tempo antigo, ninguém ouviu, ninguém nem ouvido percebeu, e olhos nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluias. Assim como Sara e Abraão, podemos enfrentar situação, irmãos, a quais a promessa do Senhor parece distante, a qual a promessa do Senhor parece inalcançáveis. É nessas horas que somos desafiados a manter a nossa fé e lembrar que Deus é soberano, que Deus é fiel. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre, ainda que não seja no tempo que você espera, ainda que não seja da maneira que você espera, mas Ele vai cumprir. Espere com paciência. Somos chamados a confiar na promessa de Deus, na promessa do Senhor, sabendo que Ele é fiel a todo tempo para fazer aquilo que é impossível aos meus olhos e aos seus. A fé se manifesta através da circunstância mais adversa. É nesse momento que a sua fé precisa sobressair e continuar confiando e esperando no Senhor. Salmo 145, 13 vai dizer: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. A palavra do Senhor não está dizendo Deus é fiel em algumas promessas, Deus é fiel nas promessas mais difíceis, Deus é fiel na promessa mais fácil. Não, a palavra do Senhor diz a mim e a você: Ele é fiel em todas as promessas, em todas, não tem uma vírgula, em todas. Creia, confie que o Senhor vai cumprir. Aleluias. Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não vemos, irmãos, nenhuma promessa que Deus fez em cumprimento. Espere com paciência. Eu não sei aquilo que você tem esperado, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei aquilo que Deus liberou sobre a sua casa, sobre a sua família. Qual a promessa Deus já falou para você, para o seu esposo, que vai fazer? E muitas vezes nas suas orações você questiona o Senhor: mas Deus, o Senhor prometeu, mas está demorando. Deus, o Senhor disse que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo movimento. Ei, espere com paciência, espere com paciência, buscando ao Senhor, porque no tempo certo, no tempo determinado, você será como Sara, vai rir de alegria, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que você fique com essa palavra no teu coração. Continue crendo, não importa a circunstância, continue acreditando. Não importa o vendaval que bate à sua volta, continue com os seus olhos no Senhor, que é fiel para cumprir o que prometeu. Tire os seus olhos da circunstância, mas coloque os teus olhos no Deus Todo-Poderoso. Amém? Você fique com essa palavra no teu coração. E antes de encerrar, eu quero convidar você a abrir comigo Romanos capítulo 4. Aleluias. Exaltado o nome do Senhor.
Romanos capítulo 4, versículo 18. Aleluia, Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. A palavra lhe foi acreditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue e morto por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluias. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora somos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Amém? Aleluias. Sabe, irmãos, essa mesa aqui, ela é um memorial. Ela é um memorial de que nos faz lembrar da morte de Cristo na cruz. Nos faz lembrar que a sua carne foi moída por mim e por você. Que o seu sangue foi derramado por mim e por você. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas nossas transgressões. Essa mesa nos faz lembrar que Jesus sofreu, se sacrificou por amor a mim e a você. Mas também essa mesa nos faz lembrar a grande promessa, a maior de todas as promessas que tem para mim e para você, que Jesus voltará para buscar eu e você, para buscar a sua igreja. Aleluias! É uma das maiores promessas que o Senhor Jesus nos deixou, que Ele voltaria para buscar eu e você. Aleluias! Cada vez que participamos da ceia, proclamamos a morte de Jesus, mas também reafirmamos a nossa esperança da vinda do Cristo, da vinda do nosso Jesus. Ela nos faz lembrar que Ele vai descer para buscar eu e você. Lucas 22:18 vai dizer: pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus, Ele faz uma promessa: eu não vou participar, eu não vou mais viver esse momento, até que chegue o dia que eu e você estejamos juntos para participar da mesa, para tomar o suco da videira. Participar dessa mesa, irmãos, é para mim e para você uma antecipação da comunhão perfeita que teremos com Ele na glória. Participar da ceia é um privilégio reservado a quem nasceu de novo. Que haja arrependimento no nosso coração, mas que haja gratidão e amor a Cristo pelo seu sacrifício, que haja amor pelo seu próximo. Aleluias. Que esse memorial seja a oportunidade de reafirmar a sua fé, renovar a sua esperança. Aleluias. E acreditar de todo o teu coração na promessa da vida eterna. Amém? Eu te convido a ficar em pé.
Aleluias. A promessa do Senhor, que Ele virá buscar eu e você, está muito próxima de se cumprir. Está muito próxima de se cumprir. Logo, muito logo, Jesus virá buscar eu e você. Ele é um Deus de promessa, um Deus que cumpre as suas promessas, e Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida. Ele há de cumprir que Ele virá buscar eu e você, porque Ele é um Deus que promete e cumpre. Vamos adorar o Senhor nesse momento, e que você aproveite esse momento para fazer uma reflexão no teu coração, para você pedir perdão ao Senhor nessa noite, para você clamar a Ele nessa noite. Peça a Ele nessa noite. Os olhos dele estão atentos sobre você. Os olhos dele estão atentos a todo momento sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Fala com Ele nessa noite. Os ouvidos dele nunca estão distantes de mim e de você, mas está sensível